Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós faremos a revisão geral do conteúdo, a organização do espaço geográfico brasileiro. O ponto de partida da nossa revisão é entendermos justamente a questão ligada aos limites. Conforme nós aprendemos lá em sala de aula, os limites são linhas imaginárias estabelecidas entre países, estados ou municípios. Para que serve? Os limites, eles têm a função de indicar a divisão entre as unidades políticas. O segundo ponto da nossa revisão, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as fronteiras. O termo fronteira, ele é utilizado para designar as áreas próximas dos limites. As áreas que estão próximas dos limites, nós chamamos de fronteira. A fronteira, ela pode ter como base critérios naturais, como, por exemplo, um rio ou uma cadeia de montanhas, ou simplesmente pode ser determinada a partir de critérios artificiais, como um marco de referência. O território brasileiro, como um país independente, como nação soberana, ele foi conquistado a partir da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I ele dá ordens para que ocorresse a secessão, a separação do Brasil na qualidade de Reino Unido com a coroa portuguesa. A partir daí, o Brasil torna-se uma nação soberana. Bem, o território brasileiro, ele tem a origem da sua conquista e exploração a partir de 1500, quando os portugueses desembarcam aqui e reivindicam a posse do território brasileiro para a coroa portuguesa. Sendo assim, nós temos em questão o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele foi estabelecido aproximadamente 6 anos antes dos portugueses encontrarem o Brasil. Sendo assim, esse tratado foi estabelecido no ano de 1494 e ele determinava uma linha imaginária, que nós chamamos de meridiano de Tordesilhas, e geralmente esse meridiano ele servia como limite para os futuros territórios portugueses e espanhóis a serem descobertos. Essa linha, o meridiano de Tordesilhas, ela foi traçada a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, no Oceano Atlântico. Ok? Ocupação e povoamento do Brasil no século XVI. No século XVI, a ocupação portuguesa na América, no território brasileiro, foi algo bastante simplificado, porque a ocupação ela se restringiu ao litoral devido à sua proximidade com o continente europeu. E ela foi baseada na extração do pau-brasil, fato que acabou contribuindo de forma significativa para a destruição da Mata Atlântica. Durante o processo de ocupação e colonização, houve inúmeras mortes de povos indígenas e digamos que não foi pacífica. Os portugueses eles agiram com crueldade e principalmente eles escravizaram os indígenas que aqui residiam. Mas é lógico que posteriormente, com a vinda dos jesuítas, os índios eles passaram a ser protegidos e amparados pela Igreja Católica. No século XVII, a ocupação ela estava ligada principalmente à questão da expansão para o interior. Só que anteriormente é importante lembrar que no fim do século XVI, a questão da interiorização do território ela foi estimulada em especial pela expansão da pecuária, principalmente no Vale do Rio São Francisco, lá no Nordeste, e
aqui na região sudeste estava ligada principalmente à questão do movimento dos bandeirantes, as duas expedições, Entradas e Bandeiras. O objetivo dessas expedições, em especial, era justamente procurar ouro, pedras preciosas e principalmente a busca de indígenas para serem convertidos como escravos. Ok? O fator determinante para a ocupação do território colonial brasileiro no século XVII e a sua interiorização foi justamente a descoberta do ouro na atual região que compõe o estado de Minas Gerais e posteriormente no Mato Grosso e Goiás. Então tudo isso esteve ligado principalmente ao processo de ocupação do interior, fazendo, né, com que os portugueses, sem ter a noção, ultrapassassem os limites fixados pelo Tratado de Tordesilhas e ocupassem terras que, em tese, iriam pertencer justamente à Espanha. Quanto à ocupação entre os séculos XVI a XVIII, mediante a ação dos bandeirantes, dos jesuítas, pecuaristas e militares, ocorreu essa transposição dos limites do Tratado de Tordesilhas, o que fez com que lá no século XVIII ocorressem novos tratados. Os principais tratados foram o Tratado de Utrecht, o Tratado de Madrid e o Tratado de Santo Ildefonso. O Tratado de Utrecht determinava principalmente acordos sobre a questão da fixação de limites entre o território colonial brasileiro com a Guiana Francesa. O Tratado de Madrid e o Tratado de Santo Ildefonso fixava limites entre as colônias de ocupação portuguesa e espanhola no sul do Brasil. Então, ou seja, esses dois tratados eles determinaram a fixação entre limites da área de ocupação portuguesa com a área de ocupação espanhola. Quanto à questão territorial brasileira, a última área a ser incorporada ao território brasileiro foi o atual estado do Acre, que no ano de 1903 foi comprado da Bolívia pelo Tratado de Petrópolis. O território que hoje corresponde ao estado do Acre foi comprado da Bolívia por cerca de 2 milhões de libras esterlinas. E o grande artífice dessa compra desse território foi o Barão do Rio Branco. Hoje, no século XXI, o principal órgão que determina as políticas de gestão e proteção é o governo federal. Então, dentro do grupo de ações, envolve justamente ações coordenadas pela Polícia Federal e pelas Forças Armadas. E um dos grandes problemas em relação à gestão das fronteiras é que elas estão situadas em áreas de baixa densidade populacional e geralmente, né, por essas áreas costuma-se passar de forma descontrolada, digamos que produtos de origem duvidosa, contrabando e principalmente a questão, né, da transposição ali de armamentos e entorpecentes que serão utilizados como moeda por várias organizações criminosas. Ok, senhores? Bem, fiz aqui essa breve revisão sobre os principais conteúdos. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.